Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente vai conhecer uma função novíssima do Excel, a função PROC-X. Antes de mais nada, é bem provável que, dependendo da versão que você esteja utilizando, você não vai encontrar essa função. Ela é uma função nova que está contida apenas nas versões mais atuais do Microsoft Excel. Portanto, ela não vai ser funcional para todos, dependendo da versão que vocês estiverem utilizando, ok? Antes até de comentar da função PROC-X, vocês que viram as aulas anteriores, principalmente a de PROC-V, vão lembrar que essa é a planilha que estávamos utilizando para o PROC-V. E o PROC-X, o intuito dela, pessoal, é exatamente esse: substituir a função PROC-V. Ela tem várias funcionalidades muito mais interessantes do que a PROC-V. Ela é uma função muito mais dinâmica, ou seja, em questões de funcionalidade, quando você está trabalhando com planilhas grandes, ela vai ser muito mais performática, vai trazer os resultados mais fáceis e tem uma outra série de questões de melhorias que a gente vai conhecer agora nessa videoaula. Uma outra coisa interessante, pessoal, eu estou aqui com a planilha já aberta e eu estou exatamente com a planilha que é do PROC-V. Note que estou aqui até com as mesmas informações. A primeira coisa que o PROC-V tem, pessoal, é que a nossa informação de pesquisa, ou seja, o nosso localizar, ele sempre vai ter que ser a primeira coluna da esquerda. E no PROC-X vocês vão ver que isso não é necessário. Ele pode estar em qualquer outra disposição da nossa tabela que não vai ter problema. A outra questão também do PROC-X em relação ao PROC-V é que eu não preciso selecionar toda uma tabela. E tem mais uma particularidade ainda que é muito interessante, é a seguinte: olha só o que vai acontecer. Eu vou inserir uma coluna aqui. E olha só, eu já perdi a minha referência em relação ao valor de preço. Se eu colocar outra coluna aqui, olha só o que vai acontecer. Eu perdi todas as minhas informações de pesquisa do PROC-V. Ele não encontrou nada porque ele não é uma informação que vai se atualizando de acordo com as modificações da tabela. Então, este é um segundo ponto crítico da função PROC-V, que a função PROC-X vocês vão conhecer que não vai ter. Eu vou dar 2 Ctrl Z aqui para desfazer por enquanto e eu vou apagar esses PROC-V. Lembre-se que em recursos, caso vocês queiram, a do PROC-V estará lá disponível para download. E a gente vai conhecer agora o PROC-X. Então, igual PROC-X, abro parênteses. A primeira coisa que ele me pede, pessoal, é a pesquisa valor. É o lugar onde eu tenho o campo de código para ser digitado, o lugar que eu estou digitando para trazer essa informação. Ponto e vírgula. Lá no PROC-V, pessoal, a gente iria agora selecionar toda a matriz de uma tabela. E aqui no PROC-X, ele já fala assim, pesquisa matriz. Então, olha só, a pesquisa matriz é o campo de código. Ponto e vírgula, e ele fala a matriz de retorno, ou seja, o que é o resultado que eu quero trazer. Neste primeiro exemplo aqui, a gente vai trazer o produto. Então, eu vou selecionar todo o intervalo de produto e já está feito. Olha só que interessante. E olha só, pessoal, se eu mudar aqui, colocar mais colunas, não vai interferir em nada. Se o meu código estiver em outro lugar também, não vai mudar em nada. O PROC-X, ele tem essas particularidades que ele se atualiza e você não tem preocupação de readaptar a função, assim como era com a PROC-V. Resumidamente, pessoal, vocês que já têm essa versão de Excel, é bem provável que vocês irão aposentar a função PROC-V. Eu vou fazer então aqui mais um exemplo, igual
PROC-X, abro parênteses, pesquisa valor, ponto e vírgula, pesquisa matriz, nosso código, ponto e vírgula, pesquisa retorno, que agora vai ser o preço. Fecho parênteses e está pronto. Então, olha só, pessoal, se eu novamente fazer todas aquelas alterações que eu tinha feito, colocando coluna, retirando coluna, mudando posição, o nosso PROC-X estará ok. Ele não é afetado pela manipulação da tabela, beleza? Então, essa é uma das grandes vantagens do novo PROC-X. Relembrando, pessoal, é uma função nova. É bem provável que, se vocês estiverem utilizando versões antigas do Excel, essa função não existirá. Portanto, é por isso que é importante ainda a utilização do PROC-V, para caso vocês estejam utilizando versões antigas, vocês ainda não tenham soluções de pesquisa de texto. Caso vocês já tenham a versão mais atual, 365, Office 2019, vocês provavelmente só utilizarão a PROC-X, porque ela é bem melhor, ela é mais performática, ela é bem mais fácil de utilizar, não tem esses problemas de disposição, o código pode estar no meio da tabela, pode estar à direita da tabela, não é necessário que esteja à esquerda da tabela e seja a primeira coluna, como é o PROC-V. Beleza, pessoal? Eu espero então que vocês tenham gostado. A planilha está disponível em recursos para download. Mais uma vez lembrando que, se vocês tiverem uma versão antiga e tentarem abrir essa planilha em recursos, não vai funcionar, vai dar um erro, porque as versões antigas do Excel não comportam essa nova função. Espero então que vocês tenham gostado. Estou aguardando vocês na próxima videoaula.